Palavra da Verdade, a exposição bíblica com Hernandes Dias Lopes. Irmãos amados, é uma honra para mim estar aqui com vocês. E quando eu ouvi o cântico final que nós entoamos, eu resolvi então sobre o que falar, porque eu estava no meu coração pensando outra coisa, mas vocês cantaram esse último cântico como uma coroação do louvor. E falar da vitória de Cristo sobre a morte é falar da nossa esperança. E a mensagem do Evangelho é a mensagem da esperança. Num mundo tão marcado pelo sofrimento, pela dor, pelo desespero, é muito importante entender o significado da ressurreição de Cristo. Então eu convido você para abrir sua Bíblia comigo, no capítulo que trata deste assunto de maneira singular, que é 1 Coríntios 15. 1 Coríntios 15. Queria que você acompanhasse a leitura atentamente. Irmãos, venho lembrar-vos o Evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vou-la preguei, a menos que tenhais crido em vão. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. E apareceu a Cefas e depois aos 12. Depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos. E afinal, depois de todos, foi visto também por mim, como por um nascido fora de tempo. Porque eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus comigo. Portanto, seja eu, sejam eles, assim pregamos e assim crestes. Ora, se é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como, pois, afirmam alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? E se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a vossa fé. E somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos asseverado contra Deus que Ele ressuscitou a Cristo, ao qual Ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. E ainda mais, os que dormiram em Cristo pereceram. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias dos que dormem. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo, cada um, porém, por sua própria ordem, Cristo as primícias, depois os que são de Cristo, na sua vinda. E então virá o fim, quando Ele entregar o reino ao Deus e Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda a potestade e poder, porque convém que Ele reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos pés. O último inimigo a ser vencido é a morte, porque todas as coisas sujeitou debaixo dos pés. E quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, certamente exclui aquele que tudo lhe subordinou. Quando, porém, todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então o próprio Filho também se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. De outra maneira, que farão os que se batizam por causa dos mortos? Se absolutamente
os mortos não ressuscitam, porque se batizam por causa deles. E por que também nós nos expomos a perigos a toda hora? Dia após dia morro, eu protesto, irmãos, pela glória que tenho em vós outros, em Cristo Jesus nosso Senhor. Se como homem lutei em Éfeso com feras, que me aproveita isso? Se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos, que amanhã morreremos. Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Tornai-vos à sobriedade, como é justo, e não pequeis, porque alguns ainda não têm conhecimento de Deus. Isto digo para vergonha vossa. Mas alguém dirá: como ressuscitam os mortos? Em que o corpo vem? Insensato! O que semeias não nasce, se primeiro não morrer. E quando semeias, não semeia o corpo que há de ser, mas o simples grão, como de trigo, ou de qualquer outra semente. Mas Deus lhe dá corpo, como lhe aprouver dar a cada uma das sementes, o seu corpo apropriado. Nem toda a carne é a mesma. Porém, uma carne dos homens, outra dos animais, outra das aves, outra dos peixes. Também há corpos celestiais e corpos terrestres. E sem dúvida, um é a glória dos celestiais e outra dos terrestres. Um é a glória do sol, outra é a glória da lua, outra das estrelas, porque até entre estrela e estrela há diferenças de esplendor, pois assim também é a ressurreição dos mortos. Semeia-se corpo na corrupção, ressuscita-se na incorrupção. Semeia-se em desonra, ressuscita-se em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscita em poder. Semeia corpo natural, ressuscita corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. Pois assim está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão, porém, é espírito vivificante. Mas não é o primeiro o espiritual, e sim o natural, depois o espiritual. O primeiro homem, formado da terra, é terreno. O segundo homem é do céu. Como foi o primeiro homem, o terreno, tais são também os demais homens terrenos. E como é o homem celestial, tais também os celestiais. E assim como trouxemos a imagem do que é terreno, devemos trazer também a imagem do celestial. Está firme, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis que vos digo um mistério: nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. No momento, no abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus, que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Amém. Glória a Deus. Meus amados, vocês podem fazer a seguinte pergunta: por que Paulo escreveu este texto? O que motivou o apóstolo a escrever o mais longo, o mais completo e o mais exaustivo texto da Bíblia sobre a ressurreição? O texto nos responde essa pergunta. Veja você no verso 12. Ora, se é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como, pois, afirmam alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? O problema aqui é o seguinte: vocês sabem que Corinto era a capital da província da Acaia, era a Grécia, e os gregos acreditavam na imortalidade da alma, mas não acreditavam na ressurreição do corpo. Os gregos adotavam o chamado dualismo: matéria má, espírito bom. Os gregos, portanto, não acreditavam em três doutrinas essenciais do cristianismo. Não acreditavam na criação,
não acreditavam na encarnação e não acreditavam na ressurreição. Porque na cabeça de um grego, a morte é a libertação da alma, que é boa, da prisão de um corpo material, que é mau. Então, para a cabeça de um grego, falar em ressurreição não é falar de glorificação, é falar de retrocesso. E aí o que acontece? A filosofia grega começou a entrar dentro da igreja, e influenciou de tal maneira a igreja, para vocês terem ideia, que os saduceus que governavam o templo de Jerusalém, que eram os donos das práticas religiosas do templo, que eram os sacerdotes, não acreditavam na ressurreição, influenciados pela filosofia grega. Quando Paulo está preso lá em Cesareia, ele diz que ele estava sendo julgado porque ele pregava sobre a ressurreição. Então, Paulo está escrevendo esse capítulo para resolver um problema doutrinário da igreja. Eles até acreditavam que Jesus tinha ressuscitado, mas não entrava na cabeça deles que os crentes ressuscitam. Aí Paulo escreve esse capítulo para resolver esse problema. Então, eu quero tratar aqui de alguns aspectos com vocês. Nós vamos falar, primeiro no versículo 1 a 11, o fato da ressurreição. Depois, nos versos 12 a 19, a importância da ressurreição. Depois, nos versos 20 a 34, a ordem da ressurreição. Depois, nos versos 35 a 50, a natureza da ressurreição. Finalmente, nos versos 51 e 58, o tempo da ressurreição. Paulo vai mostrar algumas coisas para nós aqui. Por que Jesus ressuscitou? Ele vai nos dar algumas provas. Primeiro, olha comigo, por favor, versículo 2. Por ele também sois salvos. Um Cristo morto não pode salvar nem a ele mesmo, quanto mais os outros. Paulo começa a argumentar aqui o seguinte: vocês estão salvos? Estamos. Quem salvou vocês? Jesus. Ele está morto? Não. Então ele pode ser salvador. Mas se ele tivesse morto, ele poderia salvar vocês? Não. Um Messias que foi vencido pela morte é um fracassado, é um derrotado. Ele não pode salvar a si mesmo. Então, o simples fato de vocês estarem salvos é prova de que Jesus venceu a morte. Segundo argumento dele, confira comigo, é que a ressurreição de Cristo, a morte de Cristo, versículo 3, não foi uma surpresa, ou não foi um acidente, e a ressurreição de Cristo não foi uma surpresa. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Sabe o que Paulo está dizendo? Não pensem vocês que Cristo foi para a cruz porque ele foi fraco. Não pensem vocês que ele foi para a cruz porque Judas o traiu por ganância. Porque os sacerdotes o prenderam por inveja. Porque Pilatos o condenou por conveniência. Porque os soldados o pregaram naquela cruz por crueldade. Cristo não capitulou-se ao poder de Roma porque não tinha força para resistir. Ele morreu segundo as Escrituras, ele veio para morrer, ele nasceu para morrer. A missão dele passava pela sua morte. Então a morte dele não foi um acidente, e a ressurreição dele não foi uma surpresa, porque ele ressuscitou segundo as Escrituras. A mesma Bíblia que dizia que ele devia morrer, também dizia, ele vai ressuscitar. Nós não temos que ficar surpresos com isso. Agora notem, quando Paulo diz assim, ele morreu segundo as Escrituras e foi sepultado, quer dizer outra coisa, a morte dele foi real. Sabe por que é importante ser isso? Porque os liberais começaram a criar tentativas para justificar a não ressurreição de Cristo. E alguns disseram assim, não, ele não ressuscitou não. Na verdade, ele nem chegou a morrer, ele desmaiou na cruz. Aí quando colocado num túmulo fresco, porque o túmulo para lá não era igual o nosso aqui, botar o cara debaixo da terra e botar 7 palmos de terra em cima dele, era cavado um lugar, numa rocha, um lugar que tinha ar fresco ali dentro. Então ele recobrou o ânimo. Outros disseram, não, ele não ressuscitou não, as mulheres foram no túmulo errado.
Outros disseram, não, ele não ressuscitou não, os discípulos roubaram o corpo dele. Paulo diz o seguinte, ele morreu, ele foi sepultado, a morte dele não foi um blefe, ele morreu de fato, e ele ressuscitou de fato. Terceiro argumento de Paulo, a ressurreição de Cristo estava provada pelas Escrituras, é evidenciada pela salvação dos crentes. Terceiro, é provada pelas suas diversas aparições. Se você conferir comigo aí, ele diz que apareceu, versículo 5, a Cefas, depois aos 12, depois no verso 16, apareceu aos 500 irmãos de uma só vez, depois ele apareceu no verso 7 para Tiago, depois no verso 7 para todos os apóstolos, e finalmente apareceu, diz ele, a mim. Então o que Paulo está dizendo é que a ressurreição de Cristo foi comprovada por diversas testemunhas oculares. E Paulo dá uma dica aqui, para mais de 500 irmãos de uma só vez, a maioria dos quais ainda vive. Imagine que se Paulo estivesse falando uma bobagem, uma inverdade, essas pessoas se levantariam para dizer, nós não vimos coisíssima nenhuma, isso é invenção de Paulo, nós não vimos nada, Jesus não apareceu para nós coisa nenhuma, os outros apóstolos levantaram e falaram, isso aí não é verdade, e o cristianismo estaria completamente colapsado no seu berço. Portanto, o que Paulo quer argumentar em primeiro lugar, é que a ressurreição de Cristo é um fato histórico incontroverso. Agora preste atenção, nós não temos provas científicas da ressurreição de Cristo, não temos. Porque prova científica é uma experiência, um fato que você leva para um laboratório e repete quantas vezes você quiser. Então não tem prova científica, nós temos provas judiciais. Ele ressuscitou, ele foi visto, a ressurreição foi profetizada, as evidências são absolutamente robustas e eloquentes, é um fato incontroverso. Primeiro ponto que Paulo trabalha. Segundo ponto que ele trabalha é a importância da ressurreição. Agora confira comigo, versículo 12. Ora, se é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como pois afirma alguns, dentre vós que não há ressurreição de mortos? Se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. Paulo está dizendo para os gregos é o seguinte, os crentes gregos lá de Corinto, vocês têm que ser coerentes. Não dá para vocês defenderem que Cristo ressuscitou e negar a ressurreição dos mortos. Ou você aceita o pacote todo, ou você rejeita o pacote todo. Não dá para dizer, não, Cristo ressuscitou, mas os mortos não ressuscitam. Não. Se ele ressuscitou, então os mortos ressuscitam. É uma lógica simples. Não dá para defender uma coisa e negar outra. E aí Paulo vai mostrar que Cristo ressuscitou verdadeiramente e que a ressurreição dele é o grande pilar que sustenta todo o cristianismo. Se não, vejamos. Primeiro, ele diz aí no versículo de número 14, se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação. Então nós estamos perdendo tempo nessa noite se ele não ressuscitou. Então pregação é desprovida de conteúdo, é vazia de esperança, é jogar a palavra fora. Segundo, se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé. Então toda a crença do cristianismo é um equívoco. Então nós estamos crendo num mito, então nós estamos crendo numa lenda. Então o cristianismo não tem consistência, não tem base sólida. Então eu tenho que admitir que se Cristo não ressuscitou, um engano salvou o mundo. Se Cristo não ressuscitou, eu tenho que admitir que uma mentira foi a melhor coisa que aconteceu para a história da humanidade, porque essa mentira salvou o mundo. Se Cristo não ressuscitou, então a fé é vã. Terceiro lugar, se Cristo não ressuscitou, versículo 15, nós somos falsas testemunhas de Deus. Então quando você prega que ele ressuscitou, você está dando um falso testemunho contra Deus, está dizendo que Deus fez o que ele não fez. Quarto lugar, se Cristo não ressuscitou, confira comigo o versículo 17, ainda permaneceis nos vossos pecados. Se ele não ressuscitou, não tem salvação, não tem conversão, não tem novo nascimento, não tem vida eterna. Então o céu é uma utopia. Percebam vocês que negar a ressurreição de Cristo é desconstruir o cristianismo, é jogar por terra todas as grandes verdades que mantêm o cristianismo vivo.
Mais ainda, confira comigo o versículo de número 18. Se Cristo não ressuscitou, os que dormiram em Cristo pereceram. O que Paulo está falando aqui? Quem de vocês já não assistiu, já não participou de um culto fúnebre, de um parente nosso, de um amigo nosso, de um irmão nosso, onde nós cantamos, onde nós celebramos a esperança, e saímos dali consolados, as nossas lágrimas foram enxugadas, pelas glórias do céu, pelas venturas da vida eterna. E aí Paulo diz o seguinte: se Cristo não ressuscitou, toda essa esperança de vocês era vazia. Então aqueles irmãos que vocês acharam que no momento da sua partida foram recebidos na glória, porque morrer é deixar o corpo para habitar com o Senhor, para estar com o Senhor, o que é incomparavelmente melhor, tudo isso não passou de ilusão, nada disso aconteceu. Paulo põe o machado da verdade na raiz dessa heresia que negava a ressurreição de Cristo, dizendo no verso 19, o último argumento: se Cristo não ressuscitou, nós somos os mais infelizes de todos os homens. E aí, ele vai citar a filosofia dos epicureus. Vocês lembram dos epicureus, lá de Atenas, com quem Paulo discutiu antes de ir para Corinto? O que eles acreditavam? Os epicureus não acreditavam no céu, não acreditavam no inferno, não acreditavam em futuro, não acreditavam em juízo final, não acreditavam em prestação de contas, não acreditavam no mundo por vir. Para eles, a filosofia era essa: comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. E ele está dizendo o seguinte: se Jesus não ressuscitou, então os mortos não ressuscitam. Se os mortos não ressuscitam, morreu, acabou. Então, você se privar de prazeres, então você buscar uma vida de santidade, então você sofrer pela sua fé, então você renunciar às coisas deste mundo, é tolice. Então vamos curtir a vida, então vamos beber todas as taças dos prazeres, porque se a sua esperança se limita apenas a esta vida, então a sua vida não faz sentido, ela é vazia, você é o mais infeliz de todos os homens. Sabe o que Paulo está argumentando aqui? É que não dá para tirar a doutrina da ressurreição de Cristo do cristianismo e ainda ser um cristão. Isso me leva a entender que os liberais não são crentes. É uma religião falsa, é uma religião herética, é uma religião que produz incredulidade e condenação eterna, porque não dá para negar a ressurreição de Cristo e ser cristão ao mesmo tempo. Aí vem o terceiro ponto de Paulo, que é a ordem da ressurreição. Notem comigo, chega no verso 20, ele conclui o argumento assim: mas de fato Cristo ressuscitou, mas de fato Cristo ressuscitou, sendo ele as primícias dos que dormem. Como assim primícias dos que dormem? Você pergunta. Não estou entendendo. Você se lembra de alguma ressurreição no Velho Testamento? Ministério de Elias, ele ressuscitou. O filho da mulher de Sunem. Eliseu ressuscitou o filho da mulher sunamita. Sarepta, filho da viúva de Sarepta. Quando Eliseu foi sepultado, o corpo dele caiu lá no túmulo, o cara que estava lá ressuscitou ao ser tocado pelos ossos dele. Você tem alguma ressurreição antes da ressurreição de Cristo? Nos evangelhos? Tem. Jesus ressuscitou o filho da viúva de Naim, a filha de Jairo, Lázaro. Como é que Jesus é as primícias dos que dormem, se outras pessoas ressuscitaram antes dele? Cantamos aqui que quando ele morreu na cruz, os túmulos se abriram e pessoas ressuscitaram. Como é que ele é o primeiro? É que todas essas pessoas que morreram e ressuscitaram, voltaram a morrer. Todas as pessoas, ao ressuscitarem, continuaram com o corpo físico, material, corruptível, mortal, e voltaram a morrer.
Jesus foi o primeiro a ressuscitar com um corpo de glória. Jesus foi o primeiro a ressuscitar com um corpo imortal. Jesus foi o primeiro a ressuscitar com um corpo incorruptível. Jesus foi o primeiro da fila e nós seguimos após ele. Qual é o tempo dessa ressurreição? Qual é a ordem dessa ressurreição, melhor dizendo? Confira comigo no verso 23. Cada um, porém, por sua própria ordem. Cristo as primícias, depois os que são de Cristo, na sua vinda. Então preste bem atenção, quando é que a ressurreição vai acontecer? Na segunda vinda. Agora eu acho isso magnífico, sabe por quê, gente? Pergunto a vocês, o que é que acontece quando um crente morre? Um crente salvo em Cristo, o que é que acontece com ele? Para onde a alma dele vai? Alguns dizem que não tem alma, então morreu, acabou. Outros dizem que vai para o purgatório, vai sofrer lá, purgar lá, até purgar tudo e melhorar a condição dele para ir para o céu. Outros dizem que morreu, o espírito desencarna e fica vagando até reencarnar de novo. Outros dizem que morreu, o espírito, a alma, vai para a sepultura, para dormir lá na sepultura com o corpo. O que a Bíblia diz? Quando um crente morre, diz a Bíblia, que morrer é deixar o corpo e habitar com o Senhor. 2 Coríntios 5:8. Filipenses 1:21 diz que morrer é partir para estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Então preste bem atenção nisso, quando um crente morre, no momento em que o espírito dele sai do corpo, imediatamente vai para Deus e já começa a desfrutar das glórias do céu. Nós chamamos isso na teologia de estado intermediário. Por que estado intermediário? Porque o que está no céu é apenas o espírito, a alma, mas o corpo está no túmulo. Esse corpo que foi feito do pó, é pó, volta ao pó. Mas quando Jesus voltar, duas coisas vão acontecer. Primeiro, diz Paulo em Tessalonicenses 4, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro em relação a quem? Aos mortos não crentes? Não. Primeiro em relação aos vivos. Então preste atenção nisso. Quando uma pessoa morre, ela já vai direto para o céu. Quando Jesus voltar, antes dos vivos serem transformados e arrebatados, os mortos em Cristo vão ressuscitar. Então morrer em Cristo não é desvantagem de modo nenhum. Por quê? Porque primeiro já começa a desfrutar o céu antecipadamente, em relação ao que estiver vivo. Segundo, na hora da volta de Jesus, os mortos ressuscitam antes dos vivos serem transformados. Então eles têm duas primazias. Mais do que isso, quando Jesus voltar em glória, aqueles que estão lá no céu com ele, virão com ele, junto com seus anjos. E esse corpo que foi feito do pó, é pó e voltou ao pó, ressuscita para encontrar esse Espírito glorificado, e então nós estaremos para sempre com o Senhor. Quando que vai se dar isso? Na segunda vinda de Cristo. Ele as primícias, nós em seguida. Muito bem, agora nós vamos entrar num aspecto extremamente interessante do texto, que chega o verso 29, Paulo faz uma pergunta complicadíssima. Ele diz assim: de outra sorte, que farão os que se batizam por causa dos mortos? Se absolutamente os mortos não ressuscitam, por que se batizam por causa deles? Aí você torce o nariz e diz: mas Paulo, o que é isso? Não estou te entendendo não, hein? Você está ensinando esse negócio de batismo pelos mortos? O que é batismo pelos mortos? Embora os coríntios não acreditassem que os mortos ressuscitariam, alguns deles, não todos não, presta atenção nisso, para fazer justiça aos crentes de Corinto, versículo 12, como pois afirmam alguns dentre vós,
alguns membros da igreja que estavam espalhando essa heresia, não eram todos não, perceberam aí? Então Paulo está escrevendo isso aqui para refutar um erro que está surgindo no meio da igreja, um grupo da igreja. Por que Paulo cita esse negócio de batismo pelos mortos, gente? Será que ele está defendendo essa tese? Claro que não. Havia uma prática na igreja de Corinto, do seguinte: bom, papai morreu, mamãe morreu, titio morreu, vovô morreu, meu irmão morreu, eu não sei se ele está salvo. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou dar uma mãozinha, vou ajudar um pouquinho, eu vou me batizar em razão dele, para que esse batismo que eu estou fazendo em função dele, em razão dele, na intenção de ajudá-lo, isso facilite o caminho dele. Mais ou menos acontece isso hoje na chamada missa de sétimo dia, missa de 30 dias, onde as pessoas fazem aqui uma cerimônia religiosa com intenção de ajudar a pessoa que morreu. Sabe o que Paulo está falando? Ô gente, ele não está aprovando isso não, ele não está apoiando isso não, ele está dizendo o seguinte: onde está a coerência de vocês? Se vocês fazem essa cerimônia aí de batizar pelos mortos, e vocês não acreditam em ressurreição de mortos, vocês estão sendo incoerentes. Que maluquice é essa? Vocês não acreditam numa coisa e praticam algo na linha como se estivessem acreditando. Vocês estão sendo inconsistentes, incoerentes. Notem mais. Ele começa a argumentar com eles o seguinte, aí no verso de número 30. E porque também nós nos expomos a perigo a toda hora. E ele chega a dizer que enfrentou feras em Éfeso. Está dizendo o seguinte: pense comigo, vai um missionário para os países da janela 10 por 40, sendo presos, sendo torturados, morrendo pela sua fé. Se não tem ressurreição de mortos, se não tem vida eterna, vocês não acham esses caras malucos, não? Vale a pena você morrer por uma coisa que não tem futuro, que não tem esperança, que acabou quando morre? Paulo está dizendo, não faz sentido o sofrimento sem a doutrina da ressurreição. Não tem significado nenhum você se expor a perigos de morte, sofrimentos, torturas, privações, prisões, se você não crê que há ressurreição de mortos. Pois bem, agora Paulo vai dizer o seguinte: não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Sabe o que ele está dizendo? Cuidado com essa gente que fique, esse grupinho da igreja aí que está dizendo que tem ressurreição de morte, não. Essas conversas aí vão atrapalhar o povo. Heresia é um gás venenoso, pior do que a lama de Mariana, por onde passa contamina tudo. Então preste atenção nisso, na igreja não é lugar das pessoas soltarem suas ideias equivocadas acerca da vida cristã. Aí Paulo diz no verso 34, tornai-vos a sobriedade, como é justo, para com isso, não pequeis, porque alguns ainda não têm conhecimento de Deus, e eu digo isso para vergonha de vocês. Falar que não tem ressurreição de mortos é desconhecer a Deus, e é muito vergonhoso que dentro de uma igreja cristã tenha gente defendendo essa ideia equivocada de que os mortos não ressuscitam. Voltem à sobriedade. Bom, agora Paulo vai tratar do quarto ponto, que para mim é o mais empolgante deles, a natureza da ressurreição. E eu sou pastor há 33 anos, e a pergunta que eu mais escuto é essa: pastor, como é que vai ser lá no céu? Como é que vai ser? Nós vamos nos conhecer? Como é que vai ser lá no céu? Pense comigo, e aquele ser que não chegou a nascer, um feto, morreu na barriga da mãe, vai ser um feto glorificado? Pense comigo, no Luiz de Carvalho, que Deus chamou hoje com 90 anos, ele vai ser um vovô lá no céu de 90 anos, glorificado? Pense comigo naquele irmão que nasceu aleijado, sem pernas, sem braços, ele vai ser um corpo troncho lá no céu? Como é que vai ser? Em que corpo vem?
Você percebe o seguinte, que essas dúvidas pairam. Primeiro vamos responder essa pergunta: nós vamos nos conhecer no céu ou não vamos? O que vocês acham? O que a Bíblia diz? A resposta tem que ser um sim sonoro. É claro que vamos nos conhecer. Já pensou na possibilidade de você morar com alguém eternamente sem saber quem ele é? Faz sentido isso? Céu, gente, é glorificação. Paulo diz: agora nós conhecemos em parte, então conheceremos como também somos conhecidos. O que não vai ter no céu é a chamada família nuclear, família Silva, família Pereira, família Oliveira, família Lopes. Não, isso não vai ter no céu. Lá vamos ser uma família só. Ô, gente, eu tenho visto muitas coisas até engraçadas em funerais. Eu não sei se vocês já viram isso. Funeral é um negócio que costuma ter coisa esquisita. Aí imagine você que o velhinho, 80 anos, acabou de falecer, a viúva chega do lado do caixão. Ah, querido, fica tranquilo, eu estou indo, daqui a pouquinho eu estou chegando lá. Até tem um tipo de programa de casais hoje, chamado Casados para Sempre, conhecem? O programa é bom, mas o título está errado. Não tem esse negócio de casado para sempre, não. Esse negócio de casado para sempre é doutrina de Mormon. A morte ao casamento é só para essa vida. Alguns dizem assim: ufa, ainda bem. Outros: ai, que pena. Então, meu filho, aproveita que é só para essa vida, acabou depois. Acabou depois. Então não vai ter marido e mulher lá no céu, não. Você não vai amar mais aquele que foi seu marido aqui, do que vai amar Abraão, Isaac e Jacó. Lá vamos ser uma família só. Mas a pergunta permanece em Paulo, versículo 35, como ressuscita os mortos? Em que corpo vem? Essa é a pergunta feita até hoje. Paulo responde com uma certa ironia, diz: insensato. Ele já começa chamando o cara de insensato por ter feito a pergunta. E, na verdade, o próprio Paulo formulou a pergunta e respondeu, porque ele sabia que as pessoas perguntavam isso, então ele perguntou e ele me respondeu: insensato, não sabeis, insensato, o que semeias não nasce primeiro não morrer. E eu chamo sua atenção que Paulo vai ilustrar isso com 3 figuras. Primeira figura que ele vai usar, confira aí comigo o versículo 37, 36 e 37, a figura da semente. Na ressurreição tem continuidade e descontinuidade. Como assim? Por exemplo, se morreu o José da Silva, quem vai ressuscitar? O José da Silva, não é o Antônio. Isso é continuidade. Mas vai ter descontinuidade. Como assim? O corpo que foi jogado na terra é uma semente. Uma semente. Você já viu o concurso de beleza de semente? Não tem. Às vezes a semente é enrugada, e você semeia às vezes um corpo caquético, macérrimo, surrado pela doença. Mas o que vai brotar dessa semente é um corpo lindo, maravilhoso, imortal, incorruptível, poderoso, glorioso, espiritual, celestial, semelhante ao corpo da glória do Senhor Jesus. Então entenda isso. Lá no céu não vai ter nem berçário, nem asilo. Lá no céu não vai ter feto glorificado e nem gente de cadeira de balanço, porque não consegue andar mais. Lá no céu não vai ter gente aleijada, lá no céu não vai ter gente cega, lá no céu não vai ter gente surda, lá no céu não vai ter gente maneta, lá no céu não vão ter um corpo perfeito e pleno. Deixa eu dizer uma coisa para vocês maravilhosa.
Lá no céu ninguém vai brigar nem com o espelho, nem com a balança. Nem com o espelho, nem com a balança. Então, agora preste bem atenção, queridos. Isso deve levar para nós uma palavra de esperança. Quando você estiver, da próxima vez, participando de um sepultamento, pense nisso. Você está fazendo uma semeadura. Semeadura. Quem semeia, tem esperança de quê? De colher. Se você semeia soja, o que você colhe? Soja. Não dá para semear um ímpio e colher um justo. Não dá para semear um incrédulo e semear um crente. Não dá para semear um devasso e colher um santo. Não dá. A semente que vai brotar tem a mesma natureza do que aquela que foi semeada. Você semeia e brota a mesma natureza. Sabe por quê? Um cara que foi um devasso aqui na terra, se ele ressuscitasse um santo, ele não ia ter prazer no céu, não. Ele não ama nada do que está lá. Um ambiente estranho para ele. É por isso que a sentença final de Apocalipse é: continue o justo sendo justo e o injusto continue fazendo injustiça. Sabe qual vai ser a grande sentença de Deus no dia do juízo final? Fique igualzinho você sempre quis ser. Se amava a Deus, tinha prazer nas coisas de Deus, então desfrute o que é de Deus para sempre. Para sempre. Segunda figura que Paulo vai usar, preste atenção para ilustrar o que é a ressurreição. Não, eu não terminei não. Vamos pegar a semente ainda, porque ele vai ilustrar a semente. Então olhe comigo o verso 42. Pois assim também é a ressurreição dos mortos. Semeia-se corpo na corrupção, ressuscita-se na incorrupção. O que significa isso? Esse corpo nosso é marcado pelas fraquezas, não é verdade? Sabe o que eu acho muito engraçado? Quando eu passo toda semana pelos aeroportos, toda semana, e eu gosto de olhar os lançamentos de livros. Você sabe quais são os livros que mais se publicam no Brasil e no mundo? Autoajuda e como ficar rico rápido. Toda semana tem livro novo nessa área, toda semana. E os livros de autoajuda dizem assim para você: você é forte, você tem a força, você tem o poder, há poder nas suas palavras, você fala e as coisas acontecem, você é um gigante. Sabe o que a Bíblia diz? Exatamente o contrário. Exatamente o contrário. A Bíblia diz que você e eu somos fracos. Por exemplo, nós temos fraquezas físicas. Ô gente, gostando ou não, o tempo vai esculpindo algumas rugas no nosso rosto, indisfarçáveis. Tem hora que um cosmético dá uma ajuda boa. Tem hora que uma cirurgia plástica repara bastante. Mas chega um momento que nem pitangui dá mais jeito. As pernas ficam bambas, os joelhos trôpegos, as mãos descaídas, os olhos embaçados. E diz os entendidos que cada fio de cabelo branco que brota na sua cabeça é a morte chamando você para um duelo. E eu acho que até um exército acampado ao meu redor. Então, preste atenção. Você semeia o corpo na corrupção, esse corpo fica velho, esse corpo fica cansado, esse corpo fica enrugado, esse corpo fica doente, esse corpo fica caquético, esse corpo fica macérrimo, esse corpo se corrompe. Aí você joga lá um caco,
de barro. O que ressuscita é um corpo incorruptível. Não fica velho, não fica doente, não fica cansado, não tem estresse, não tem ansiedade, não briga com o espelho e nem com a balança. Veja mais, versículo 42 diz assim: semeia-se em desonra, ressuscita-se em glória. Ô gente, vocês já foram em um hospital oncológico? Quem não foi devia ir. Devia ir. Sabe por que devia ir? Porque às vezes a gente reclama da vida. Tendo saúde, tendo casa, tendo cama, tendo pão sobre a mesa, reclama, murmura, enquanto tem muita gente lá num leito de hospital, com fiapo de vida, lutando bravamente para sobreviver. Muitas vezes você lança um corpo na terra em desonra, depois de anos num CTI, corpo todo cheio de hematomas, de tanta picada, de tanta injeção, mas bendito seja Deus, esse corpo que desceu à tumba, machucado, esfolado, ferido pela doença, pela desonra, vai ressuscitar glorioso, glorioso. E Daniel diz que nós vamos brilhar como as estrelas no firmamento, como os astros, cheios de esplendor. Esse esplendor é tal que diz a Bíblia que quando João viu Jesus ressuscitado na ilha de Apocalipse, o rosto dele brilhava como o sol, o cabelo dele era branco como a neve, as mãos dele sustentavam a igreja, os pés como de bronze polido, a voz como voz de muitas águas. E quando ele viu Jesus na sua glória, ele caiu como morto aos seus pés. Vai ser assim. Veja mais, olha 43 comigo: semeia-se em fraqueza, ressuscita-se em poder. Ô gente, quantas vezes você já viu uma pessoa andando com uma bengalinha, andando com um amparador, precisando de alguém segurar de um lado do outro, fraqueza extrema, mas como é que vai ressuscitar? Um corpo poderoso. Como assim poderoso? Deixa eu explicar para você. Pense comigo nessa cena. Quando Jesus ressuscitou com um corpo de glória, ele foi o primeiro, ele entrava numa casa com a porta fechada sem precisar abrir a porta. Ele saía de Jerusalém e aparecia lá na Galileia, mais de 100 quilômetros, sem precisar percorrer o trecho. Ele foi assunto aos céus, recebido entre nuvens. Eu pergunto para você, com que velocidade Jesus voltou para o céu? Você tem ideia? Porque o nosso universo tem mais de 93 bilhões de anos-luz de diâmetro. Sabe o que significa isso? Se você voasse na velocidade da luz 300 mil quilômetros por segundo, nessa velocidade, você demoraria mais de 93 bilhões de anos para ir de uma extremidade à outra do universo. Aí eu pergunto para você, com que velocidade Jesus voltou para o céu? Na velocidade da luz? 300 mil quilômetros por segundo? Se ele voltou na velocidade da luz, 300 mil quilômetros por segundo, depois de 2.000 anos, ele está logo ali na esquina ainda. Eu pergunto para você, com que velocidade um anjo vem do céu à terra? Por exemplo, quando Jesus estava no Getsêmani, ele disse para Pedro: bota essa espada na bainha aí, Pedro, se eu precisasse de ajuda, eu rogarei ao Pai, e ele me mandaria mais de 12 legiões de anjos. Quantos são 12 legiões de anjos? 72 mil anjos. Com que velocidade eles viriam? No estalar de dedos. Sabe o que significa isso? A Bíblia diz que nós vamos ser como os anjos. Não que nós não teremos um corpo como os anjos não têm corpos, mas que nós vamos viver na mesma dimensão. Significa que nós não vamos estar mais presos às mesmas leis que nos governam agora.
nós vamos habitar e reinar com Cristo nos novos céus e na nova terra. Todo o cosmos glorificado de Deus será o nosso habitat. Nosso corpo será poderoso. Agora pense comigo outra coisa. Pense comigo outra coisa. Parece-me que foi Albert Einstein quem disse isso. Que nesse corpo frágil que nós temos, a gente faz tanta coisa linda, extraordinária. A gente vai à lua, a gente faz avião supersônico, a gente inventa tecnologia sofisticada de comunicação. E Einstein disse que nós não usamos sequer 10% da nossa capacidade. Agora, já pensou comigo, você com um corpo 100% turbinado pela glória de Deus, o que você não vai poder fazer? Nós vamos trabalhar no céu, nós vamos servir a Deus no céu. O céu vai ser fantástico, dinâmico, todo dia algo novo, e nós vamos produzir coisas que nós jamais pensamos em produzir aqui. O nosso corpo será poderoso, e é por isso que há um canto que diz: nem metade da glória celeste jamais se contou ao mortal. Bendito seja Deus. Semeia esse corpo natural, ressuscita esse corpo espiritual. Corpo espiritual não é corpo etéreo não, gente, é corpo. Jesus disse para Tomé: bota o teu dedo aqui, Tomé, apalpa aqui. Esse corpo espiritual, ele não tem mais tensão entre o espírito e a matéria, ele é completamente restaurado, renovado, glorificado, para desfrutar da glória celeste. Mas aí Paulo vai usar uma segunda figura para a ressurreição. Que corpo vem? Confira comigo, está escrito no verso 39, ele vai usar a figura da carne. Nem toda a carne é a mesma, porém a carne dos homens, outra dos animais, a outra das aves, a outra dos peixes. Aí você diz: Paulo, não estou te entendendo de novo. Você está defendendo ressurreição de animais também? Você está defendendo que os animais ressuscitam, que os peixes ressuscitam, que as aves ressuscitam também? É isso? Porque vocês sabem que hoje já tem culto fúnebre de cachorro. Há poucos dias uma mulher me ligou e disse: pastor, quer saber se a minha cachorrinha vai para o céu? E ela me adiantou, falei: se ela não for, também não quero ir não. Paciência. Será que Paulo está defendendo essa ideia de que também os animais, que as aves, que os peixes vão ressuscitar? É claro que não. É claro que não. Você pode gostar muito do seu cachorrinho de estimação, mas ele não vai para o céu. Não vai. Deixa eu dizer para você, Deus tem 3 tipos de seres. Os anjos são espírito e não têm corpo. Os animais têm corpo, mas não têm espírito. O homem tem corpo e tem espírito. Agora, preste atenção nisso. O que Paulo está ensinando com esse negócio aqui do versículo? Uma é a carne, nem toda a carne é a mesma, porém uma é a carne dos homens, a outra dos animais, a outra das aves, a outra dos peixes. Se você pegar um corpo, morreu hoje, um homem, sepultou. Aí pegou um animal, um gatinho, morreu, você bota lá também. Aí morreu um passarinho, você bota lá também. Um peixe, você bota lá também. Daqui a 100 anos, você vai lá, o que tem lá? O que tem lá? Pó, terra. O que Deus vai fazer? Não vai misturar esse negócio não? Sabe o que Paulo está argumentando? No dia da ressurreição, Deus sabe distinguir o que é gente e o que é animal. Pense comigo nisso. Algumas pessoas argumentam assim: pastor, mas como é que esse negócio é de cremar? Crematório, não contraria o ensino na Bíblia? Tu és pó e ao pó tornarás. Pense comigo o seguinte: as Torres Gêmeas, 11 de setembro de 2001, 3.000 graus centígrados, virou pó. Pense comigo numa fera marinha que engole um cidadão que está mergulhando lá no mar. Deus,
que criou do nada o universo, é poderoso para saber o que é pó de gente e o que é pó de animal. E no dia da ressurreição, Deus vai levantar todos aqueles que creram no seu Filho para reinar com Ele. Mas aí Paulo vai ilustrar de novo em que corpo vem, com a outra figura. Confira comigo agora a figura no verso 40, a figura dos corpos celestes. Também há corpos celestiais e corpos terrestres, e sem dúvida, uma é a glória dos celestiais, a outra dos terrestres, uma é a glória do sol, a outra é a glória da lua, a outra é a glória das estrelas, porque até entre estrela e estrela há diferenças de esplendor, pois assim também é a ressurreição dos mortos. O que é que Paulo está ensinando aqui? Penso que Paulo está nos dando aqui a melhor pincelada que a Bíblia pode nos dar sobre galardões. Todos os corpos celestes brilham, mas nem todos brilham com a mesma intensidade. Daniel 12 diz que aqueles que a muitos conduzirem à justiça brilharão eternamente, para sempre, como os astros. O que Paulo talvez está nos ensinando aqui é que aqueles que creram em Jesus e foram servos operosos e consagrados na obra de Deus, receberão galardões. E até um copo de água fria que você der para alguém, em nome de Cristo, não ficará sem galardão. Agora, Paulo, em 1 Coríntios 3, versículos 11 a 15, vai dizer que algumas pessoas construíram sobre o fundamento que é Cristo, com material de qualidade perecível, palha, feno e madeira. E como isso vai ser provado pelo fogo, nem palha, nem feno, nem madeira suporta fogo, vira cinza. Mas quem construiu sobre o fundamento que é Cristo, com prata, com ouro e com pedras preciosas, o fogo não destrói, e esse receberá galardão. Então o que Paulo está nos ensinando é o seguinte: tem crente que vai para o céu, é verdade, mas vai ser um astro assim, que vai ficar meio lusco-fusco, meio apagadão. Deus vão brilhar mais, vão brilhar mais. A pergunta é: o que você está fazendo? Porque o que você faz aqui é que vai determinar quanto esse astro vai brilhar lá em cima. Todos vão brilhar, mas nem todos brilharão com a mesma intensidade. Assim é a ressurreição dos mortos. Pois bem, então vamos para o último ponto, o tempo da ressurreição. Você pergunta: mas e quando que vai ser? Chama sua atenção para o verso 50. Isto afirma, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis que vos digo um mistério: nem todos dormiremos. É claro que ele está usando uma figura para morte, nem todos morreremos, mas transformados seremos todos. Nota de rodapé aqui: Paulo acreditava que a volta de Jesus dar-se-ia nos seus dias, e você e eu, se temos juízo, devemos acreditar na mesma coisa. Porque sabe, tem algumas pessoas tão estudiosas, tão entendidas da Bíblia, que elas fazem contas, dizem: não, Jesus não volta nos próximos 500 anos. Tem gente boa nesse negócio. E aí então o crente escuta isso e fala: então deixa eu tomar água de coco no canudinho, porque Jesus não vai voltar agora mesmo, deixa eu viver minha vida na corda bamba, levando a vida, entendeu? Todas as gerações deveriam acreditar nisso piamente. Jesus pode voltar agora. Perguntaram um dia para João Wesley, o que é que você gostaria de estar fazendo quando Jesus voltar? Ele respondeu: eu gostaria de estar fazendo o que eu faço todo dia, porque todo dia eu estou preparado e aguardando a volta de Jesus. E aí Paulo vai dizer o seguinte: eis que vos digo um mistério: nem todos dormiremos, ou seja, nem todos morreremos, mas transformados seremos todos, no momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados.
Preste atenção nisso. Momento. No momento. Essa palavra no grego é átomos. De onde vem a nossa palavra portuguesa? Átomo. E essa palavra era descrita por 3 formas. Primeiro, faiscar de uma estrela. Olha para o céu e veja com que rapidez uma estrela faísca. Segundo, dardejar da cauda de um peixe. Vá para um aquário e veja com que velocidade o peixe balança a sua cauda. Terceiro, piscar. Você pisca e você nem percebe que você piscou. Vai ser com essa velocidade, com essa celeridade, com essa rapidez que Jesus volta. Não dá para preparar na hora. É assim que ele vem. Ou você está preparado, ou você está encrencado, quando ele voltar. E Paulo repete mais uma vez, quando Jesus voltar, primeiro os mortos ressuscitam, depois os vivos são transformados. Eu acho maravilhoso, porque no verso 53 ele usa uma palavra bonita, porque é necessário. Não é possível não, não é talvez não, não é quem sabe não, é necessário. O que é necessário? Que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade, que o corpo mortal se revista da imortalidade. Sabe por quê? Que esse corpo aqui não suportaria a glória de Deus. E ele diz, quando este corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita, tragada foi a morte pela vitória. Onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão? E eu olho essa cena aqui, pastores, irmãos queridos, da seguinte maneira, eu acho que Paulo olhou para a morte como um personagem horrendo. Ele é o último inimigo a ser vencido, mas ele vai ser vencido, ele vai ser jogado no lago do fogo, e Paulo encara a morte olhando nos olhos dela, e bota o dedo no nariz dela, e pergunta assim, onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Tragada foi a morte pela vitória. Jesus entrou nas entranhas da morte, arrancou o aguilhão da morte, e matou a morte, e a morte não ressuscita. Ele inaugurou a imortalidade, e por isso todo aquele que vive e crê nele não morrerá eternamente, porque ele, Jesus, é a ressurreição e a vida. Paulo termina dizendo assim, graças a Deus, que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Que esperança, que segurança, que certeza, que confiança, que cristianismo glorioso, que evangelho bendito, que verdade sublime. Por ela os nossos pais na fé viveram e morreram. Por essa verdade missionários atravessam mares revoltos, suportam açoites, prisões e martírio. Por essa verdade, irmãos nossos foram jogados nas arenas, comidos pelos leões, esfaimados, e cantavam enquanto eram destroçados. Essa verdade é a grande bandeira do cristianismo. Nós temos esperança, uma viva esperança. Mas sabe o que me impressiona? Eu acho que Paulo não fez o seu curso de pregação, porque todo pregador ou todo orador entende que a conclusão tem que ser o ápice da sua fala, o apogeu da sua fala. Sabe qual a sensação que eu tenho? Quando Paulo termina de falar da ressurreição, da vitória sobre a morte, e ele está animado, eu acho que ele levantou para tomar um cafezinho. Quando ele voltou, ele esqueceu do assunto que ele estava falando. E olha o versículo 58 comigo, o último versículo, dá a impressão que ele fugiu do assunto. Ele diz assim, portanto, meus amados irmãos, sede firmes e inabaláveis, sempre abundância na obra do Senhor, sabe que no Senhor vosso trabalho não é vão, mas ele não falou nada disso o tempo todo. Ele não falou nada disso o tempo todo.
Mas, Paulo, não estou te entendendo não, cara, você é um orador de monta, falando, fazer um negócio desse, fazer uma conclusão fraquinha dessa. Na verdade, ele não saiu para tomar um cafezinho, coisa nenhuma. Sabe o que está dizendo? Ô gente, você crê ou não crê que Jesus ressuscitou? Ah, eu creio. Vocês creem ou não creem agora que nós vamos ressuscitar? Claro que nós cremos. Vocês creem ou não creem que Jesus vai voltar? Claro. Aí ele faz a seguinte pergunta de aplicação: e daí? E daí? O que tem isso a ver com você a partir de agora? Que implicação tem isso? Que tipo de crente você vai ser a partir de agora? Você crê nisso mesmo? Então descruza os braços, meu irmão. Então se levante. Então faça a obra. Então não se acovarde. Então não se omita. Então não fique preso entre quatro paredes. Então proclame esta mensagem gloriosa. É uma incoerência total você subscrever uma verdade tão gloriosa como essa apenas no campo das ideias e cruzar os seus braços e nunca abrir a boca para testemunhar essa verdade para as outras pessoas. Por isso Paulo termina assim: portanto, meus irmãos, sede firmes, inabaláveis, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Até um copo d'água que você der para alguém em nome de Jesus vai ter recompensa. Já pensou você conduzir muitos à justiça? Que Deus nos ajude, que Deus encante o nosso coração, que Deus faça vibrar todas as cordas da nossa alma, que Deus ponha esta verdade quente, viva nos nossos lábios, que os nossos pés sejam apressados, e que nós façamos a obra do Senhor enquanto é dia. Que Ele nos abençoe.